Continuando a responder as perguntas que vocês me fizeram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje vou continuar a responder as perguntas que vocês me fizeram. Deixei um recadinho lá no Instagram e na comunidade do YouTube falando que ia fazer um vídeo para vocês me fazerem perguntas. As perguntas pessoais eu já respondi no outro vídeo. Como eu nunca consigo responder tudo num vídeo só, então dividi também nesta vez em 2 vídeos, né? Vou terminar neste, juro. Muitas pessoas me perguntaram sobre livro, escrever livro. Se eu já escrevi algum livro, se eu pretendo escrever livro. Eu já escrevi, mas livro técnico. Livro institucional eu já escrevi alguns. Eu escrevo até hoje manuais, livros que são publicados para o Arquivo do Estado, onde eu trabalho. E eu basicamente traduzo, né? Eu transformo em conteúdo, em linguagem palatável, o que diz a lei, as normas sobre direito de acesso à informação. Também faço curso online, conteúdo de curso. Eu, na verdade, assim, eu transformo texto duro em texto mais fácil, palatável. Texto jurídico, texto oficial, essas coisas que são bem duras. Então, faço esquemas, fluxos, escrevo de outra forma. Trabalho com mediação de linguagem, né? Praticamente isso. E já escrevi também o Manual de Redação Oficial da Secretaria da Fazenda, onde eu trabalhava, a História da Educação Fiscal do Estado de São Paulo, a História da Educação Fiscal do Estado de São Paulo, uma pesquisa que eu fiz e escrevi também, quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda. Então, assim, só escrevo coisa chata. Mas eu já publiquei crônicas, não impressas assim, mas eu era colunista de um canal, o Canal Rio Claro, era um site, há muito tempo, isso há muito tempo. E depois eu também tinha uma página no Recanto das Letras, eu acho que ainda está no ar até hoje. Eu escrevia crônicas, eu lembro que no Recanto das Letras eu escrevi crônicas, uma crônica para cada um dos pecados capitais, por exemplo. Eu me divertia muito. Crônica eu acho legal, assim. Poderia escrever, mas eu acho que não compensa escrever. Quem vai ler? Ninguém vai ler. Então, eu também não tenho muito tempo, aí eu fico com os textos chatos mesmo, porque pelo menos eles têm uma utilidade, né? Já pensei em escrever um livro sobre metodologia científica, tal, porque muita gente tem dificuldade e, enfim, é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pesquisar e escrever. Então, para mim, método científico, a escrita científica não é difícil. Eu já falei, eu só trabalho com linguagem chata, acho que é por isso que eu tenho esse canal aqui, para lidar com textos mais interessantes. Mas é isso. Acho que me perguntaram, quando perguntaram de livro, estavam se referindo à literatura, né? O mais próximo que eu já cheguei disso foram as crônicas mesmo. Perguntaram também se eu faço diário das coisas que eu anoto, como eu estudo. Eu acho que eu já falei disso em algum vídeo, mas eu vou repetir aqui rapidinho. Nunca fiz diário, não faço diário, mas como eu estudo, como eu leio livro de não ficção, eu marco, eu faço uma espécie de fichamento no livro, né? Vou anotando assim nas roda-lado, assim, no rodapé, no roda-lado, nas bordas todas, fazendo as associações e tal. Se eu retomo isso, quando eu pego o livro de novo, eu retomo, mas isso não quer dizer que eu não precise ler o livro novamente, porque eu sou uma outra pessoa. Por que eu não faço fichamento? Eu fiz doutorado todo sem fichar, eu não consigo ficar fichando para depois escrever. Porque a cada vez que eu leio, eu percebo coisas diferentes. Então, se eu vou fazer um fichamento para aproveitamento futuro, não. Futuramente eu vou querer ler novamente. E aí as anotações que estão no livro, que eu mesma fiz, vão ajudar a tal, mas elas são insuficientes. Eu vou precisar de um novo entendimento do livro, do texto. Agora sobre estudos. Pediram para eu falar da vida acadêmica, tal, assim, falaram de maneira genérica. Muitos querem saber minha formação, mas isso já tem vídeo, como eu já falei. O que eu posso dizer sobre vida acadêmica? O que eu faço hoje? Dou aula na faculdade particular, no curso de biblioteconomia, dou disciplinas diferentes de gestão, né, porque eu fui diretora de um núcleo de documentação e informação por 14 anos e da Secretaria da Fazenda. Então gestão é uma coisa fácil para mim, não pela prática, mas também eu estudei muito, assim, na FE, na USP, a gente fez muitos cursos, gestão de tudo que vocês imaginarem. Mediação de leitura, ação cultural, essas coisas, unidades da informação ao longo da história e tal. Então assim, é isso. Tem um grupo de pesquisa na USP,
faço parte de um grupo de pesquisa que a gente chama Educação Cultural, que é uma educação para além da sala de aula. É a educação para a vida pública, digamos. Então a gente estuda essas coisas e é por conta deste grupo que eu também dou aula na USP, no primeiro semestre, sempre do ano, uma disciplina que eu divido com o meu orientador. Eu chamo de orientador, mas ele é meu ex-orientador, ele é coordenador do grupo de pesquisa. Então a gente divide essa disciplina e tal, sobre biblioteca e educação. Um trabalho voluntário, né? Não recebo para fazer isso. Eu já dei aula na USP, contratada, né? Passei no concurso e tal, para cobrir férias, licença-prêmio, licença-maternidade de uma professora. Acho que eu já contei isso em algum vídeo. Então é isso, eu tô em gerúndio com um projeto de pós-doc. Depois que eu fui para Angola, eu fiquei muito interessada na África. Depois que eu pisei na África, aquilo mexeu muito comigo. Aí eu procurei uma professora de história da USP, que ficou interessada no que eu queria pesquisar e tal. Quando eu ia começar a fazer o projeto, eu percebi que não daria para fazer conforme eu queria. Aí a gente teve uns desencontros. Depois eu machuquei minha mão, né? Vocês sabem que no começo do ano passado eu me acidentei, já fiz 2 cirurgias, tenho que fazer outra. E isso me dificulta, porque ou eu digito com os 10 dedos ou eu digito com nenhum deles. Eu aí acabei deixando para lá. Agora eu quero ver se eu retomo esse projeto de pós-doc, aproveitando essa quarentena, né? Agora que eu vou entrar nesse período de férias escolares, porque eu estava dando aula à distância, né? Fazendo videoaula e tal, estava me tomando muito tempo. Agora eu só vou continuar com o trabalho no arquivo, em julho. Vou ver se eu faço meu projeto de pós-doc para quando tudo voltar ao normal eu conseguir avançar em alguma coisa. Me perguntaram se eu tenho vontade de fazer uma terceira faculdade. Olha, eu não tenho, acho que paciência mais, assim, para ficar indo todo dia para a faculdade, sentar lá, ter aula. Eu gosto de eu gosto da sala de aula, não só como professora, eu gosto como aluna. Mas o ter que ir todo dia, às vezes ser submetida a métodos de avaliação que eu discordo, sabe? O que é isso, segundo fulano, doutrano, eu não tenho mais idade para essas coisas, não. Acho que eu estou num momento da vida em que eu preciso, assim, estudar, pesquisar eu mesma e escrever. Eu acho que eu já estou com uma maturidade científica razoável, que eu só preciso, assim, que me ajude, me oriente a estudar, que me deem referências para eu pesquisar, escrever, ou seja, eu acho que eu só tenho paciência agora para doutorado, um outro doutorado ou um pós-doc, que você se desenvolve de maneira mais autônoma, né? Pós-doc melhor ainda, que você tem mais liberdade, né? Você acaba sendo um pesquisador mais livre. Eu acho que eu estou nesse estágio aí da vida. Uma outra pergunta, como foi estudar na Sorbonne? Foi uma experiência e tanto. Infelizmente, meu orientador lá da Sorbonne morreu no último dia 25, eu fiquei sabendo. Ele tinha câncer, imagino que seja por conta disso. Quando eu fui para lá, eu fui em 2013, no segundo semestre de 2013, voltei no começo de 2014. Ele estava de licença e a gente se encontrava nos cafés de Paris, olha só que chique. Ele me orientava nos cafés de Paris, mas foi uma experiência incrível, porque eu começava a falar da minha pesquisa e aí ele já vinha com a referência. Na revista tal, número tal, tem um artigo que vai te interessar. Ou falava alguma outra coisa e falava, esse problema é assim, assim, assado. Tem um pesquisador que eu vou te apresentar ele pode te ajudar. Ou leia, não sei o que. Ele me deu uma tese para ler de 500 páginas. Enfim, mas foi incrível, foi incrível. Por esse aspecto, sim, essa relação com o meu orientador de lá foi muito boa. Mas, assim, estudar lá onde eu estudei, no CELSA, era uma questão, no começo foi complicado, porque eu, no primeiro encontro que eu tive, né, com todos os outros orientandos lá do curso, o curso era Ciência da Informação e Comunicação, eu fiquei assim, o que une essas pesquisas? O que há em comum entre elas? O que há em comum nelas? Porque cada um apresentava um projeto tão diferente, o meu já era diferente de todos, cada um apresentava um mais diferente. Por que todos estão aqui? O que há em comum entre essas pesquisas? Se eu não tivesse feito letras, e a abordagem das letras na USP, o forte é linguística, não é gramática normativa, ainda bem. E se eu não tivesse estudado na Escola de Comunicações e Artes, porque o curso de biblioteconomia e depois mestrado e doutorado de Ciência da Informação é na Escola de Comunicações e Artes,
curso de biblioteconomia, metade do meu currículo foi na área de comunicação, porque a gente tinha disciplinas optativas a cumprir. Então a gente tinha créditos a cumprir, a gente escolhia o que tinha que fazer. Sem falar que havia disciplinas básicas para todos os cursos da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes. Todos os cursos tinham que fazer, então eram muitas na área de comunicação. Então, assim, fiz muita coisa na área de comunicação, estudei semiótica e tal. Se eu não tivesse tido essa formação na área de comunicação, depois linguística, lá em letras, teria boiado totalmente lá na Sorbonne, porque, primeiro, o curso deles já é Ciência da Informação e Comunicação. Aqui na USP é Ciência da Informação. Embora eu tenha estudado na Escola de Comunicações e Artes, a questão da comunicação era separada. E aí eles estudavam muitas coisas e uma abordagem muito estruturalista. Depois eu comecei a refletir e falei, faz todo sentido, eles têm uma tradição estruturalista, tem toda uma tradição linguística, né? Por isso que eu falo que se eu não tivesse tido essa formação, eu teria sofrido horrivelmente, porque os conteúdos vistos lá nada tinham a ver com os conteúdos que eu vi na USP em Ciência da Informação. Né? Tinha a ver com conteúdo em outras áreas. Mas deu tudo certo, tudo ok. Me perguntaram o que aconselhava se para complementar o curso de letras, se uma especialização em estudos literários ou um mestrado. Eu falei, mas por que acha que um mestrado ou uma especialização vai complementar? Sempre vai faltar, né? Sempre vai faltar. Eu estudei letras 5 anos, eu acho que eu não vi um terço que eu gostaria de ter visto. E é ótimo, porque isso faz com que a gente ainda mantenha interesse, né? Essa questão de não acabar, não finalizar, não pôr um ponto final nas coisas é que nos mantém vivos. Imagina se a gente finalizasse tudo. Que graça ia ter viver. Então, assim, não é propósito de curso nenhum esgotar tudo e deixar o ser pronto. Isso nunca vai acontecer. Você sente necessidade de complementar? Estude, leia. Se quiser fazer um curso, faça. Mestrado, especialização, até doutorado. Mas essa sensação de completude, ela não vai ser satisfeita. Você tem que aprender a conviver com ela e entender que ela faz parte. E ainda bem. Sobre viagens, né? Perguntaram se eu já viajei para a África. Quem me perguntou isso deve ser nova no canal, porque assim, em 2018 eu fui para Angola, né? Falei aqui no canal que eu ia, depois que eu voltei falei e tal. E tem até vídeo. Eu fui para Angola, foi uma experiência muito bacana. Fiquei 3 semanas lá. Eu fui para dar aula no Instituto Superior de Ciências da Educação. Eu dei aula de metodologia científica para os alunos de mestrado em educação. Falei para vocês que eu sou especialista em coisa chata, né? Então eles precisavam fazer a dissertação de mestrado. E eu ajudei eles com isso, assim. Eu dava aula todos os dias, até fiquei doente no final, né? Minha imunidade é baixa, eu cheguei a um esgotamento, que eu fazia atendimento para cada pesquisa, orientava como tinha que ser o método, a metodologia, a parte prática, ajudar a identificar problema, enfim. Sobre fundamentação teórica, ensinar a fazer fundamentação teórica, enfim, todas as etapas de uma pesquisa científica. Mas foi uma experiência incrível, foi por isso que depois que eu voltei eu quis fazer um pós-doc sobre a cultura, a origem africana, alguma coisa assim. E tenho vontade de conhecer vários outros países da África, do norte da África, Marrocos, Tunísia, Egito e a África subsaariana também. Eu morro de vontade de conhecer Moçambique, né? Agora fui para Angola, África do Sul e Namíbia. Se você nunca ouviu falar sobre Namíbia, pesquisa aí no Google as imagens de Namíbia, vocês vão ver que paraíso. Foi meu amigo que falou de Namíbia para mim. E eu falei, nossa, mal conheço esse país, e eu ouvi falar, e lá tem as paisagens maravilhosas. Então, assim, eu quero conhecer o mundo, né? Então eu vou para qualquer lugar que me deixe entrar e eu puder ir. Então, na Ásia, estou doida para pisar na Ásia. Me perguntaram também, assim, se eu pretendo continuar viajando, quais são as minhas próximas viagens. Eu tenho muita vontade de ir para o Vietnã. Eu ia agora em julho para o Vietnã, né, se não tivesse acontecido o coronavírus e tudo mais. Estava com 2 viagens em mente. Grécia, que é o país dos meus sonhos, e Vietnã, né? Então, são os 2 países que, assim que eu tiver a oportunidade de ir para a Europa e para a Ásia, são prioridades para mim. Né? Aqui pela América do Sul já conheço bastante coisa, mas eu quero ainda fazer viagem para Quito, Equador não conheço, Lima
eu quero conhecer. Eu já fui ao Peru, fui para Cusco, Machu Picchu, mas eu não fui para Lima. E quero conhecer também uma parte do México que eu não conheci. Eu fui para a cidade do México, mas eu quero ver a parte perto da Guatemala, onde tem as ruínas maia. Em Bolívia eu vi a cultura, as ruínas do Tijuana, com a civilização pré-inca. Depois em Cusco eu vi dos incas, em Machu Picchu. Na cidade do México eu fui para Teotihuacan, dos aztecas. Agora faltam os mais. Eu amo ver essas coisas, eu amo ficar pesquisando, vendo essas coisas. Então tem bastante lugar para isso. Aqui no Brasil, o meu lugar assim, que eu tenho vontade de ir, assim, prioridade, Serra da Capivara, no Piauí, por conta lá da arqueologia, né? Mas assim, não vou muito para o Nordeste por conta do calor. Já falei para vocês que o calor para mim é complicado. Já me perguntaram o que eu conheço dos estados brasileiros também. Conheço todos os estados do Sudeste e do Sul, por conta do clima, né, que para mim é mais fácil. Morro de vontade de ir para o Centro-Oeste e também para o Norte, mas eu sei que eu vou passar mal, sabe? A minha pressão cai muito. Se for muito quente e úmido, eu passo mal, assim, de desmaiar, sabe? Eu fui para Colômbia uma vez e em Cartagena eu fiquei assim, umas 2 horas fora do ar, eu suava assim, bicas, desidratada, enfim, para mim não dá. Nordeste é um calor diferente, né? Não é úmido, é até tolerável para mim, tem brisa do mar e tudo mais, mas às vezes é muito mais caro ir para o Nordeste, a partir de São Paulo ir para o Nordeste, do que para um país da América Latina. Aí eu acabo indo para um país da América Latina, mas assim, todos os lugares me interessam. Tem muitos lugares que eu morro de vontade de conhecer, os Lençóis Maranhenses aqui no Brasil também tenho muita vontade. Estou morrendo de vontade de conhecer o Centro-Oeste. Aí toda a região norte, Amazonas, Pará, amor de vontade de ter um cocar de índio aqui na minha casa, decorando, mas enfim. E perguntaram também o que eu faço para não me distrair com as redes sociais. Quem disse que eu não me distraio? Não tem nada de errado com isso. O problema que eu percebo para a maioria é se distrair com as redes sociais a tal ponto de não conseguir fazer outras coisas que querem fazer. Não é isso? Eu acho que é isso, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, as coisas em si não têm sentido. O sentido que elas têm é o sentido que a gente atribui a elas. Pra mim, redes sociais é pra diversão? Às vezes. Eu faço outro uso. Por exemplo, o YouTube não é uma rede social? É uma rede social, mas eu vejo os vídeos que me interessam, até indico alguns pra vocês. Então, assim, não é uma distração vazia. Até mesmo quando eu uso o Instagram, tem uma maneira ali produtiva, porque eu quero ver alguma coisa e tal, me atualizar sobre outras coisas. Facebook eu quase não uso mais. Mas assim, às vezes eu estou realmente precisando me distrair, porque as minhas atividades são todas muito intelectuais, muito cansativas, me exaurem. Aí, ok, nada melhor que uma rede social. Eu já leio, eu não tenho essa preocupação de falar, olha, eu fico nas redes sociais e não consigo ler. Não, eu leio. Às vezes eu preciso parar de ler um pouco, parar de estudar um pouco e me distrair mais. Vocês percebem que aí tudo depende. Então, para mim, rede social não é um problema. Sobre os filósofos que se aproximam da minha visão de mundo, né? Eu gostei muito do Montaigne Ensaios, né? É sinal que eu tô ficando velha. Porque para atingir aquela maturidade do Montaigne e se deixar ficar num estado contemplativo, com um perfil contemporizador, isso só com a idade. Eu me identifiquei com muita coisa ali. Eu gosto do Camus, como vocês já devem ter percebido, por conta daquele vídeo que esperaram do Camus. Eu gosto também do Foucault. Esses três, todos franceses, né? Fazer o quê? Esses três me representam de alguma forma, num aspecto ou no outro. O que eu gosto do Foucault? Eu gosto que o Foucault ele faz sempre uma abordagem bem abrangente das coisas. Então ele pesquisa a fundo a história da loucura. Então ele vai até lá, sei lá, a Idade Média e traz até os dias atuais e analisa. Eu gosto muito disso. A história da sexualidade também, e ele faz isso. Então ele não trata as questões de maneira assim, de maneira isolada e pontual. Ele conta a história social das coisas. E o Camus, o que eu gosto do Camus? O Camus, ele rompe com muitas coisas. E eu adoro gente que rompe, porque às vezes é necessário, né? A ruptura é uma maneira de resistência também. Há várias formas de agir politicamente.
A ruptura é uma delas. Então ele combateu o fascismo, fez parte lá da resistência, lá dos franceses, mas depois ele rompeu também com o comunismo. Por quê? Porque ele percebeu que havia excessos em ambos os lados. Ele me parece ter sido uma pessoa sensata, que pondera as coisas, não aquele que abraça uma causa de maneira irrefletida. Eu gosto disso, eu não gosto de pessoas com comportamento fanático, sabe, fundamentalista, que defende uma ideia, a pessoa até onde dá, sem crítica. Eu acho isso extremamente negativo. Pediram para eu falar o que é sexualidade, comentar sobre isso. Ora, vamos ler o que é sexualidade do Foucault? Eu tenho 3 volumes. Eu li um volume há muito tempo, mas eu tenho que recomeçar. Eu acho que seria uma boa ideia aí para leitura compartilhada, hein? E aí a gente discute aqui, porque eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre sexualidade, assim. Dá pra gente aprender juntos. Se vocês quiserem, me sinalizem aqui que a gente lê. E a última questão, o que eu acho do futuro do país? Vou juntar 2 questões em uma. Se o mundo seria melhor se as pessoas lessem, o que eu acho que do futuro do país, considerando a situação política, essas próximas eleições. Se as pessoas lessem, eu acho que até a situação política do país seria melhor. Não só do nosso país, qualquer país. Por quê? Porque as pessoas seriam melhores. Eu acredito muito na capacidade de cada um de transformar o seu dia, o seu cotidiano, a sua vida e dos seus. E é por isso que eu me remeto a Cândido, de Voltaire. Por isso que ele é um dos livros que mudaram a minha vida, e eu disse lá no outro vídeo, né? Fundamental para a minha formação. É preciso cultivar nosso jardim. Então, assim, quando a gente se volta para as nossas questões, quando a gente faz a diferença para a gente mesmo, para os próximos, a gente faz com que os próximos reproduzam um modelo, se o nosso modelo parecer algo coerente com o significado para eles. Então, assim, eu acho que você muda a realidade micro. A macro não. Por quê? Porque a macro depende de várias realidades micro modificadas de uma maneira ou de outra, convergentes. Por isso que é muito difícil. Por isso que é muito difícil mudança cultural, é difícil mudança política, é muito difícil um monte de coisa. Eu não acredito que a mudança que eu considero necessária para que as coisas melhorem, eu não acredito que ela aconteça em pouco tempo. Confesso que estou um pouco cansada, sem paciência. Enquanto a gente achar que a gente precisa de um salvador, enquanto a gente achar que a gente precisa ser tutelado, eu acho que as coisas não vão melhorar, né? Enquanto a gente não perceber que é a gente que tem que procurar aprender, se instruir, ver o que representa, o que é uma ação política, o que é representatividade, entender o lugar de fala, entender esses hiatos históricos de indignidade, enfim, um monte de coisas, a nossa situação não vai melhorar, porque a gente vai ficar sempre à mercê de espertalhões, não importa se são de direita ou de esquerda, a gente sempre vai ficar à mercê disso e a gente achar que a gente tem que ser tutelado, né? Aquela necessidade de um pai, né? É um paternalismo que a gente adora, que na verdade prejudica. E aí eu confesso que eu estou cansada, estou sem paciência já com essas coisas, por isso que eu não acredito que em curto prazo melhore, porque a gente não vai melhorar. Para mudar isso, primeiro a necessidade de reconhecer o problema e depois modificá-lo, né? E isso sempre no âmbito pessoal, para depois reverberar socialmente. Então, isso tudo é muito difícil de acontecer, né? Então, assim, o problema não é ser ignorante, não é ser limitado. Ignorante e limitado todo mundo é. O que varia é o grau. O que muda, o que faz diferença é como você lida com a sua própria ignorância, com a sua limitação. O que você faz para resolvê-la? Não estou querendo finalizar dessa maneira desanimadora, né? Mas é possível mudar, sim, só que isso não vai acontecer a curto prazo, infelizmente. Mas também, gente, é só minha opinião, tá? Então tem gente que acha que está maravilhosa, né? Eu sei que não é a maioria, mas tem gente que acha que tá bom. Mas há coisas boas ainda na vida, né? Para além disso, embora isso seja fundamental e estrutural, é preciso cultivar nosso jardim. E no nosso jardim tem rosas ainda, tem flores de modo geral. Então a gente não pode se deixar abater. Então é isso, eu acho que eu já respondi tudo, ou quase tudo. Se eu esqueci alguma coisa, me perdoem, perguntem aqui embaixo, me relembre, que aí eu posso até fazer um outro vídeo, eu fico pro próximo, enfim.
Tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e de me seguir nas redes sociais, Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo e tchau, tchau.